Sejam todos bem-vindos ao nosso Pode Isso, Doutoras! O podcast que vai trazer para você muita informação, muito conhecimento. Hoje com um tema de extrema importância, né, meninas? Estaremos falando sobre os bullying, cyberbullying, o mundo digital inserido na sala de aula, no ambiente doméstico. Apresenta a nossa convidada especial. Hoje estamos recebendo a maravilhosa doutora Mariana Sampaio. Mari maravilhosa, doutora Mariana Sampaio, presidente da Comissão da Criança e Adolescente da OAB. Prazer estar aqui com você. Eu sei que o seu tempo é bem apertadinho e você arrumou um tempinho para estar aqui. Prazer, satisfação. Obrigada, meninas. A satisfação é toda minha. Impossível não ter vindo. Eu arrumaria um tempo até onde não tivesse, mas eu viria para poder conversar um pouco com vocês, né? E o assunto que você vai trazer para a gente, que todos nós estamos curiosos para saber, pode telefone celular na sala de aula, doutora? Ai, Jesus. Já começa assim. Menina. Ela já joga logo a bomba. Pá. Pode isso, doutora? Vamos lá. É um tema tão polêmico, minha gente. Toda vez que a gente começa a discutir sobre isso, quer seja no meio jurídico, quer seja numa mesa de bar, com uma mãe, com um pai, sempre tem divergência de entendimento. Sempre. Nunca é algo que a gente consegue entrar num consenso. Por quê? A gente vive hoje numa era digital. A gente estava até comentando que nós somos a geração de transição do mundo analógico para o mundo digital. E a gente teve essa sorte e essa adaptação. Mas a geração atual é uma geração completamente digital, uma geração completamente atual. E a gente, quando passou por essa reformulação, a gente sentiu isso. Porque eu garanto que vocês são mães, mas vocês não conseguem, muitas vezes, acompanhar virtualmente a evolução do filho de vocês. Meu pai é um cara super tecnológico, minha mãe nem tanto, né? Mas ele não consegue acompanhar a geração, por exemplo, do meu irmão, que é mais novo do que eu. Fora quando a gente é bloqueado do Instagram. Porque eu sou restrita. Então, o que meu filho também bloqueou. Me bloqueou. Eu fico tanto no status quanto... Eu não faço parte dos melhores amigos. Olha o nível, minha gente. Não faço parte dos melhores, mas ele faz do meu. Então, cada um faça a sua parte. A sua consciência está tranquila. O uso do YouTube, né? Tem autorização familiar. Sim. Que a gente coloca, eu restringi, mas o que chega de pedido de autorização, eu já perdi a paciência, já liberei lá. A mais nova, a Sara, de 9 anos. Então, a gente está naquele limbo. Vamos começar primeiro pelos crimes virtuais, que hoje a gente vê num contexto muito mais dia a dia. É cyberbullying, é assédio, é professor cantando a aluna, mandando nudes no WhatsApp. Minha gente, é muito complicado. Então, que mundo é esse? Que mundo é esse? A gente não fala só, beleza, a gente enquanto mulher, se a gente recebe um nudes, a gente sabe muitas vezes o que fazer ou não. A gente sabe o que fazer, às vezes, é relevar. Agora, imagine isso para uma criança, para um adolescente. A gente está vendo recentemente um caso de 3 crianças que combinaram de fugir juntas. Elas têm 11 anos, saiu inclusive nas mídias hoje. Elas têm 11 anos, combinaram de fugir juntas, 2 fugiram com rapazes que conheceram através da internet e uma desistiu e entregou as outras. Que bom, né? Que a desistiu. Então, a gente vive naquele... Não vi isso aí, não. Saiu hoje. Elas foram encontradas em Delmiro Gouveia. Foi que estava desaparecida que você postou? Isso. Então, assim, a gente vive numa situação em que o crime virtual é algo do nosso cotidiano. E a gente, enquanto mulher, a gente, enquanto mãe, dentro do nosso contexto familiar, a gente tem que estar literalmente ligada o tempo todo nisso. Porque às vezes, mas eu não posso dizer que fulano é feio. Não é que você não vai poder falar o que você pensa, mas acontece que muitas vezes o você falar o que você pensa, o que você quer, vai diminuir, vai machucar, vai tolher um direito de uma outra pessoa. E trazer consequência, né? E trazer consequências. Em regra, são consequências psicológicas. Eu sou da época que não tinha isso. Então, quem me chamava de gorda, por exemplo, na época de colégio, eu era um pouco agressiva, sabe? Assim, a gente resolvia na mãozada. Não aconselho, não reproduzam o meu exemplo. Mas hoje em dia, as palavras têm, não vou dizer um poder, mas tem um alcance
alcance muito maior do que naquela época. Ela afeta mais, né? Sim, porque o que você fala aqui, o que a gente está conversando aqui hoje, de repente alguém em Portugal, nos Estados Unidos, pode estar assistindo o podcast. Na nossa época, tipo, quando a gente sofria bullying, eu também sofria bullying. Eu sofria bullying dentro de casa. Meu irmão praticava bullying comigo. Mas naquela época a gente não é que a geração de mimimi que o pessoal fala que é de hoje, mas antigamente a gente não se importava tanto. Né? Quando a gente recebia o bullying, porque é gorda, falar que meu nariz era grande, que meus seios era grande, e aquilo me incomodava extremamente, mas era uma coisa que ficava assim para mim. Mas era uma coisa que acontecia naquele ambiente. Imagine tudo isso feito na internet. Isso quando também, no caso, eu nunca tive problema de autoestima, mas se tratar de uma pessoa que tem um problema com autoestima, aquilo vai trazer danos, né, consequências emocionais. Uma depressão, né, uma pessoa que venha cometer o suicídio, enfim. Hoje eu não tenho, né, problema com autoestima, mas um bullying que eu sofri na infância me trouxe sequelas. Minha gente, até... eu sempre fui gordinha, então assim, gorda baleia, saco de areia. Eu era o contrário, eu era 100, lembra, Bruno? Sem a Jéssica 100. Na rua tinha a Jéssica com e a Jéssica 100. Eu era a Jéssica 100. Meu Deus, que depois horror. eu explico. Porque Meu Deus do céu. era 100. O Bruno chega e baixou a cabeça. Eu sofria e eu fiquei com distorção de imagem. Sério, eu só saía de casa com 3, 4 shorts pra mostrar algum volume. Eu entendi o contexto Não, do 100 agora. Poxa! Aí depois eu disse, não, eu tive que trabalhar muito isso pra conseguir. Não, no meu caso, eu era gordinha e eu sofria bullying por ser gordinha, sendo que eu sempre fui uma pessoa muito comunicativa, muito despachada. E eu sempre fui muito respondona, irônica e sarcástica desde pequena. Eita, a Maria das minhas. Então, assim, eu sempre tinha uma resposta na ponta da língua e quando eu não conseguia dar a resposta, eu dava-lhe uma mãozada. Mas isso já era um mecanismo de defesa. Eu sofri 2 tipos de bullying. Eu sofri uma na família, que falava que eu era nariguda. E eu, assim, muitas vezes eu achava que eu tinha um narigão e eu tinha que fazer plástica. Muitas vezes eu modificava até as fotos para diminuir meu nariz. Na família era isso. E na escola era bochechuda. E assim, e por incrível que pareça, quando os meus colegas da escola começaram a dizer que eu era bochechuda, eu achava melhor do que nariguda. Então eu não ligava. Menos ruim da história. Então, minhas primas diziam, você tem um narigão. Então aquilo me magoava mais como da imagem, do né? Do que a bochecha. Então, bochechuda, Catinha de bochechuda. Eu achava ótimo, eu adorava minha bochecha. Então, estava tudo bem. Então, assim, a gente sofre não só na escola, né? E muitas vezes dentro de casa, né? A gente sofre. E distorce mesmo a imagem que a gente se vê. Porque, às vezes, a gente só vê só o defeito. Que não é às vezes nem defeito, às vezes é aquilo que algo que diferencia. Escuta tanto que acaba acreditando. A gente acaba acreditando naquela naquela verdade que muitas vezes não é verdade. Eu tô adorando essa sessão terapia, muito enriquecedor. Mas imagine isso na geração de hoje e imagine isso tão amplificado. Tão amplificado. E a gente, no colégio, antes era aquela ali, folia na hora do intervalo, todo mundo brincava com todo mundo, resenhava, nariguda, bochechuda, mas parava, teoricamente, né? Parava ali. Agora, imagine isso com o celular, no contexto do celular. Você grava, aí você posta no grupo, aí o do grupo já encaminha para outro grupo. E acaba saindo do ambiente escolar e tomando uma proporção que muitas vezes a gente não tem dimensão e não tem o controle daquela situação como um todo. Por isso que tem um índice alto de automutilação e suicídio nessa juventude. Porque eles se retraem, né? E descontam no próprio corpo esses traumas. Automutilação, suicídio, crianças com problemas... distúrbios alimentares, crianças com ansiedade, que a gente, eu ainda aceitava, né, que a gente seja ansiosa e estressado, né, com a quantidade de coisas eu até brinco, eita, eu tô tão estressado, o olho treme, de fato o olho treme. Ainda é aceitável pelo contexto que a gente está inserido, pela luta, é família, é trabalho, é tudo para dar conta. Mas para uma criança e para um adolescente, a gente vê que a sobrecarga, muitas vezes, de informação, no contexto de virtual, é muito alta. A gente cria outra coisa, a forma como a gente idealiza o perfeito. Aquela vida das influencers.
que ganham dinheiro fácil, que tem o corpo escultural. Meu Deus, fulano de tal deu à luz 2 semanas depois está com a barriga chapada. Minha gente, ela fez lipo LED. E eu não consegui nem amamentar. A gente se sente incapaz. Quando eu tive a minha primeira filha, eu não consegui amamentar ela. E eu vi aquelas fotos das mulheres amamentando, coisa linda. Romantizando uma situação que a gente sabe que não é a nossa realidade. E eu só sentia dor. Foi a fase mais terrível foi a amamentação para mim no início. E a gente até hoje vê isso, tô fugindo um pouco do assunto, mas a gente como ser humano, a gente também se cobra porque a gente não consegue chegar naquele lugar que muitas vezes a gente vê as pessoas de forma perfeita, né? É verdade. Eu mesmo já sofro por antecipação por pensar que vão tirar o filtro do Instagram. Eita, eu também pensei nisso. Como é que eu vou sobreviver? Como é que eu vou sobreviver com a minha cara de espanto na sexta-feira, 5 horas da tarde? Ou se não, numa segunda pela manhã. A gente não precisa nem se maquiar. Diz, não, tá aqui, qualquer coisa, solta o cabelo, bota o filtro. Eu fui ser natural no Instagram. Tô eu fazendo a postagem no INSS, maravilhosamente sem filtro, com o rosto ainda suado do calor do INSS. Aí eu postando, olha, estou aqui no INSS, vim fazer uma perícia, o rapaz que não ia fazer a perícia, postei. Aí, de repente, chega uma coleguinha e faz, doutora, vai fazer sua sobrancelha? Mas isso aí não é amiga, não. Isso aí já excluía, bloqueava e tirava da minha vida, que eu não quero esse tipo de pessoa negativa perto de mim, não. Aí eu falei assim, meu Deus, eu tava dando uma informação tão legal. E você apagou a postagem, não, né? Aí eu mandei pra outras amigas também, mandei pra vocês e mandei pra outras amigas. Mas eu disse a você aí sabe o que a minha outra amiga disse? Amiga, bote um filtro. Aí eu peguei a postagem que tava salvo, botei um filtro e repostei. Mas se você postou e pra você tava legal, é o que importa. Porque, tipo, às vezes a gente se olha e não se vê bem. Aí a pessoa bota um filtrozinho, né? Dá uma corada na cara, que às vezes a gente tá meio Mas pálida. aconteceu isso. Eu fui e repostei com filtro. Porque vocês disseram que eu postasse do mesmo jeito, deixasse lá. Já minhas outras amigas, elas disseram assim, Catiane, realmente, põe um filtro. Será que elas são realmente amigas? Aí eu fui e coloquei o filtro. Não sei, desconfio. Mas olha só, uma mulher de 40 anos de idade, não, parece 32. Sofrendo uma influência de uma pessoa que não convive comigo, que não ficou atenta ao conteúdo que eu postei, e a única coisa que eu chamei atenção foi a minha sobrancelha, que estava mal feita. Agora imagine isso para um adolescente de 13 anos de idade, que está com os hormônios à flor da pele, que provavelmente deve ter as suas TPMs daquela que parece um dragão raivoso. É muito complicado. Então, assim, a gente tem que entender que a adolescência não é fácil. Todo mundo aqui já foi adolescente. Eu era agressiva. Você não podia olhar com a cara feia pra mim. Eu era rebelde. O que é? Eu era rebelde. Eu incitava os protestos no colégio. Eu fui suspensa. Eu era legião urbana. Eu era legião urbana. Eu queria viver na floresta. Viver da sua arte na praia. Da minha E ao mesmo tempo eu gostava do capitalismo. Meu Deus, então, eu sempre fui retraída. Você Não, eu fugi de casa. Então depois é uma história. Ah, não, minha gente. Olha, é bullying, minha gente. Olha, eu tô sarada, né? Tô sarada. Ainda bem, né? Bullying. Vamos. Mas imagine, voltando ao tema. Com essa situação, né? Os pais, porque hoje em dia os adolescentes, eles naturalmente se isolam. Sim. Meu filho tem 20 anos, a Jéssica tem uma de 16, ele também acho que tem 15, 16 anos, seus filhos. E naturalmente eles se isolam. Para um pai conseguir identificar um problema, né? Se o filho está passando por algum problema de ansiedade, se está passando por um bullying na escola, porque eles têm vergonha também de expor, de falar que está passando pelaquela situação. É como se essa situação que eles estivessem passando, o fato de falar fosse reviver. Aí a gente vê aí a figura da revitimização. Então, assim, é muito complicado, porque a adolescência em si já é algo que mexe muito com os hormônios, deixam os pais literalmente de cabelo em pé. Eu vejo mãe assim, que eu olho e digo, meu Deus do céu, tá com cara de doida. Mas eu sei que é porque é uma fase muito delicada. E quando a pessoa tem 3 fases? 3 fases, né? 3 fases diferentes. Meu loucura. Fora que a gente não tem acesso ao que os nossos filhos postam. Porque se você observar hoje nos adolescentes, a maioria eles só postam 2 ou 3 coisas no feed ou nos stories, né? E quando eles não estão com a mão no rosto.
eles têm um problema com autoimagem muito grande. Isso é que reflexo hoje em do que a gente dia tá vivendo eles nem hoje. postam, tipo assim, eles colocam uma foto no feed, aí tiram a foto no feed. Colocam a foto no feed e tiram a foto no feed. Aí eles não postam, passam o dia todo, não postam. Às vezes quando postam é exatamente escondendo o rosto, ou quando é uma nem repostagem, às vezes se Não. incomoda em repostar algo que alguém postou. Eu não posso marcar eles, né? Quando você marca seu filho numa postagem, Normalmente ele reposta. hoje ele nunca teve problema em repostar, não. Mas também ele não é mais um adolescente, né? Um marmanjo de 20 anos. Isso, exatamente. A Mari Já- não acreditou. Eu não acreditei. Quando Já eu o meu vi, eu filho fiquei... manda eu tirar a música. Mãe, tire essa música. E tu Manda eu obedece. tirar as figurinhas, que eu boto as figurinhas, coração, né? Um negocinho assim. Mãe, isso é muito antigo, mãe. Tire a música. Eu vou deixar você postar, mas É? tire a música. Ele que ordena. tire- E eu sou a Marlene Matos. E ele tira a música e tire as figurinhas. Então, assim, e se você pegar o Instagram da minha filha, de 17 anos, e do meu filho, só tem uma foto. E outra coisa, você não pode nem comentar, porque só tem o curtida ou enviar. Você está bloqueado também para comentar. Qualquer pessoa não comenta. Então, Mas isso é preocupante. Isso é muito preocupante. Porque aí a gente vê o seguinte. Quando você falou, a gente não tem noção do que os nossos filhos postam. Eu vou mais além. A gente não tem noção do conteúdo que as nossas crianças consomem na internet. Tanto que teve uma resolução do Ministério da Cidadania, no primeiro semestre, meados de abril, maio, que falava da participação colaborativa no contexto do ambiente virtual. Quando a gente fala em participação colaborativa, a gente fala o quê? Família, porque você como mãe, como pai, como avó, tio, você é responsável também por tentar entender e controlar aquele conteúdo consumido. As crianças, obviamente, o Estado, mas também as empresas, da responsabilidade pelo conteúdo que é transmitido para as crianças. Tanto é que hoje tem plataformas em que há a possibilidade de você fazer o bloqueio de conteúdo, que você faz, por exemplo, no YouTube, conteúdo para criança, na Netflix, conteúdo para criança. Então, tem plataformas que têm essa possibilidade de você ter um maior controle do conteúdo que é consumido pela criança e até não só controle, mas uma fiscalização de saber o que ele assistiu. Isso é interessante. Tanto é que o pessoal da geração analógica acaba sendo obrigado a se inserir nesse contexto por bem ou por mal, porque ou você cuida ou vem o mundo e literalmente traga de um jeito. Tanto é que uma coisa que me preocupa muito é essa geração de influencers. Eu sou influenciadora. Mas que tipo de influência você está causando nas crianças e nos adolescentes, principalmente? É uma influência para dancinha, principalmente aquelas dancinhas que eu não sei nem fazer aquilo, não tenho nem coordenação motora para aquilo. É umas roupas que muitas vezes sexualizam as crianças de uma forma muito precoce. São crianças, não são jovens, não são adultas. E a gente vê uma sexualização exacerbada. Aí vem também o contexto do crime virtual, do primeiro caminho ali para um assédio sexual, que começa assim. Você acha que seu filho está conversando com um jovem, uma criança, um adolescente da mesma idade dele. E não é, muitas vezes é um adulto por trás. Então, assim, existem uma série de fatores que implicam, né, de uma forma geral, no contexto do ambiente virtual. Agora também é muito difícil, acho que fica muito difícil para os pais terem controle disso, porque o pai tem que trabalhar, a mãe que vive a jornada dupla, tripla muitas vezes, ter que trabalhar, ter que cuidar da casa, cuidar do filho e ainda dar conta do conteúdo que o seu filho está consumindo. Claro, é uma responsabilidade, né, dos pais. É humanamente possível. Mas fica realmente complicado. Qual seria, vamos dizer, a solução? eu tenho uma sugestão. Eu acho que a gente tem que ter acesso, já que a gente não tem esse controle total, a gente poderia ter acesso às senhas. As senhas que eles colocam no celular. Inclusive, eu tenho um caderninho que eu coloco a senha que o Cauã coloca para desbloquear o celular. Eu tenho a senha do iCloud dele. Inclusive, Mas tenho... não diga onde você guarda, porque o iCloud pode dar acesso a muita coisa também. Isso aí é complicado. O iCloud dele, eu tenho a senha do iCloud dele no caderno. Inclusive, eu tenho a localização precisa de todos os dois. Eu sou muito orada assim Mas pelo meu isso irmão. é muito relativo, sabe? Porque assim, eu tenho controle
tanto no YouTube da Sara, como também a senha do celular dela. Eu tenho controle de tudo. Só que ontem mesmo eu estava olhando o Instagram dela, sendo ver os vídeos, né, que ele fica assistindo, geralmente os mais vistos. E tinha vídeos, exemplo, não tem a boiadeira, aquela cantora, Ana Castelo. E várias crianças, até menores, que a minha Sara fazendo as dancinhas. E a linguagem da música dela não é uma linguagem infantil. Mas é uma aí... linguagem de música adulta. Aí, tipo, eles fazem as dancinhas, cantam com muito entusiasmo. E se elas pararem para prestar atenção na letra daquela música, não é um conteúdo para ser consumido por criança. Mas aí, se você for levar ao pé da letra, não era nem para ela ter Instagram. O meu tem 15 anos e 17. Então, assim, ela, eu ainda tenho... Ela de 8 anos, não era para ela ter. Meu filho tem 15 anos e a minha filha tem 17. E mesmo assim, eu tenho esse controle da localização integral, compartilhada de forma integral. O iCloud, porque o que acontece? Querendo ou não, tudo está no celular. Tudo que meu filho viu está naquele conteúdo do celular. Eu tendo acesso à senha, que eu tenho acesso, eu consigo visualizar com quem ele conversou, recuperar as conversas, eu consigo fazer tudo isso. Então, assim, foi uma maneira que eu achei, além de mais, eu tenho acesso a qualquer hora ao celular deles. Muito eu pego o celular deles. essa mulher, tô chocada. Mas, não, assim, mas assim, é porque assim, eu tenho medo do mas a sua filha, por exemplo, tem 17 anos, seu filho tem 16. Daqui a pouco, ele vai ter que ter a privacidade dele também. Então, vai ter conversas ali que, de repente, mas não ele agora. não queira... Não, mas ele tem 16 anos, ele já está um controlador. rapazinho. Não, mas não agora. A gente conversa muito. É nesse ponto que você chegou que eu A queria gente realmente conversa trazer. muito. O diálogo. Não adianta a gente impor. Criança e adolescente é sujeito de direito. Ele tem que ter acesso à educação, tem que ter acesso à internet, tem que ser respeitado a liberdade de expressão dele. Ele tem que ser respeitado no contexto como um todo. Agora, até que ponto, aí nós temos uma linha muito tênue. Até que ponto nós estamos falando de preservação de direitos e até que ponto nós estamos deixando a coisa correr frouxa. Então, a gente entra aí no diálogo. Se a família que tem o diálogo de conversar com seus filhos, de sempre, desde pequeno, falar de violência sexual, violência no quesito, no ambiente escolar, violência no ambiente virtual, de explicar para ele a necessidade de contar, se caso alguma coisa aconteça. Então, a criança, ela já vai crescendo com aquela percepção de que tem uma relação saudável com os pais e que pode contar. Eu sempre tive uma relação muito saudável com os meus pais. Os meus pais sempre me incentivaram a falar o que eu penso. Até hoje, eu tenho memórias afetivas e recordações muito boas de eu estar chorando e a minha mãe perguntar: por que você está chorando? Me fale por quê. Eu preciso entender. E, às vezes, a gente vê que a internet, de uma forma geral, acaba fazendo esse distanciamento de relações entre pessoas para estar relações entre pessoa e tela. Uhum. Então, a gente deixa de ter essa conversa. Vá no intervalo na escola, as crianças estão ali no seu celular, virada no cipó, WhatsApp, Instagram, TikTok, Kawaii. Tem gente que nem lancha mais. Tem gente que nem lancha, para deixar de interagir com pessoas. E isso é muito preocupante, porque isso reflete diretamente no diálogo, na relação com a família, na relação com os colegas, na relação até quando ele sair da juventude e foi ser inserido no mercado de trabalho. Quando a gente, na nossa época, né, a gente brincava de queimado na Elástico, rua, elástico, né, a gente brincava. E hoje é muito difícil você ver. Não vê O meu filho e os meus sobrinhos... Até hoje, meu filho já é adulto, mas meus sobrinhos ainda brincam na rua com a bola, vai jogar bola, e é muito difícil. Meu irmão em casa, ele limita o uso do celular, e às vezes eu até fico, eu disse, rapaz, esses meninos, um já tem 14, outro 16, e meu irmão é muito rígido referente a isso, porque se deixar, eles passam o dia todo no celular e não querem estudar. E aí, eles, além de colocar o limite... as regras que ele tem que fazer em casa. Hoje é o seu dia de lavar o prato, hoje é o seu dia de secar, você vai ter que colocar a comida da cachorra, né, para poder eles aprenderem a ter responsabilidade, obrigações, né, e também controlar o uso, porque se deixar, eles passam o dia todo sem fazer nada, ficam
aborrecentes mais do que já são, né? Porque o adolescente ele já tem, naturalmente, por conta dos hormônios, né? Tem essa fase mais rebelde. Isso, né? essa rebeldia. E com o uso do celular, é aquela coisa. O adolescente se enfia dentro do quarto e você não sabe se ele está bem, se não está bem, se está passando por algum tipo de depressão. Hoje em dia, a gente não consegue mais identificar, porque eles estão lá dentro isolados, né? E, às vezes, quando um pai e uma mãe vêm descobrir, já está no estágio muito, muito avançado. Ou, muitas vezes, por criação mesmo dos pais, uma criação machista ou uma criação... questão cultural mesmo, acha que depressão e ansiedade é bobagem, e a gente sabe que não é, que é o mal do século, né? Quantas pessoas... Esse tema que a gente está falando hoje é um tema que já foi até antes de Cristo, né? Mesmo a gente falando do tipo de tecnologia. Platão, ele trazia a caverna, a teoria da caverna. Onde as pessoas... Tô chocada. Vamos lá. Onde as pessoas deixavam de viver para estarem dentro de uma caverna, só acompanhando as sombras daqueles que passavam pela frente da caverna. Então, ficava um monte de gente preso numa caverna, só vendo as sombras. E teve uma oportunidade que eles foram soltos para poder sair da caverna. Todo mundo teve medo de sair da caverna, porque todo mundo já estava habituado a só assistir a sombra dos outros. Isso é uma teoria de Platão. Mas se a gente for levar... Trazer para a vida real, em vez de hoje. viver, as pessoas passavam na caverna e faziam uma sombra. Então, as pessoas que estavam dentro da caverna ficavam todos sentados assistindo as sombras. A partir do momento que eles foram libertos para poder sair, para ver o mundo, eles tiveram medo de enfrentar. E a gente vê isso na nossa realidade. A criatividade é limitada. Quando você pega um celular de uma criança que está aqui no celular o tempo todo e você vê uma criança que tem ou limites ou pouco acesso ao celular, ela brinca, ela desenha, ela faz outro tipo de brincadeira. Então, assim, querendo ou não, a culpa é sempre nossa, dos pais. Porque quem permite quem dá essa falta de limite somos nós, e quem limita somos nós. A gente não pode botar também só a culpa na tecnologia, porque a tecnologia está aí para nos auxiliar também, né? Então, assim, a partir do momento que eu sou a mãe de uma criança e eu permito que ela passe o tempo livre dela todo brincando no celular, sem que ela vá interagir, criar, juntar bloquinhos, desenhar, eu vou estar limitando aquela criança para o futuro, para ela ter que desenvolver de forma legal, até porque nós, adultos, no dia a dia, a gente tem muitos obstáculos. E a gente, de acordo com a nossa criatividade, do nosso conhecimento, a gente consegue resolver os problemas. Verdade. E essas pessoas que só assistem? Verdade. E a gente vê muito isso, de que a gente não... determinadas situações acaba não sendo o protagonista da nossa própria vida. A gente acaba sendo telespectador da vida de outra pessoa. E a gente vê esse reflexo com a nossa família. Quantas vezes a gente não passa mais tempo no celular e, em vez de ter um tempo de qualidade com nosso pai, nossa mãe, nossos filhos, nossos amigos? Quantas vezes a gente sai até para uma roda de amigos e tá todo mundo ali mexendo no seu celular? Então, a gente deixou de curtir a vida física para viver uma vida virtual. E a geração de hoje é o reflexo também da gente. Então, a nossa mentalidade tem que se transformar para a gente poder levar isso adiante. Não estou dizendo que você não vai mexer no seu Instagram, que você... Eu amo rede social. Mas quando a gente começa a mexer, dê uma olhada nisso. Você começa ali a mexer quando você se deu por conta, passaram 2 horas e você sequer percebeu. O que a gente consegue extrair de bom do nosso episódio, que já está terminando. De agora, o primeiro bloco, né? Vai ter o segundo bloco ainda, né? É que a gente precisa ter mais cuidado com nossas crianças, praticar com eles a empatia, né? Ensinar a empatia, ensinar a respeitar as diferenças, né, dos colegas e ensinar de dentro de casa para que eles cresçam uma criança saudável, né? E que isso se estenda para o ambiente escolar, para a vida dele total. E que essa diferença parta de todos nós, de pais, somos responsáveis, para que possamos cobrar também do Estado e das escolas enquanto responsáveis também, né? E orientar, né? Orientar no sentido do uso, né? Esse uso excessivo. Como eu falei, eu trouxe aquela história da família, do pai, da mãe, de sair, de brincar na rua. Eu acho que os pais
a culpa é dos pais, como não sei se foi você ou foi Foi você a que Kate. falou, porque é cômodo para os pais deixar um telefone com a criança. Você prefere seu filho chorando Isso. ou você prefere dar uma tela para ele assistir Galinha Pitadinha enquanto come? Isso. Aí, então, se os pais tiverem isso como hábito de brincar com o filho, levar o filho para a rua para brincar, para jogar bola, vai acabar. Ele não vai ter o hábito de usar o celular. Eu estava vendo uma reportagem de você consegue acho que foi um pediatra dizendo as características da criança quando ela já está viciada em tela. Então ele deu quatro exemplos, né? 4 exemplos de características que a criança apresenta quando ela já está viciada em tela. Então você tem que fazer o teste, tipo, se a criança não consegue passar um período do dia sem o celular, ela já é uma característica, ela já está viciada em tela. Isso é a tela de celular e tela de TV também. Não é só o celular. Então é muito cômodo a mãe coloca a criança lá no chão, né? Vai fazer as coisas, vou dar o celular porque ele fica quieto. Eu preciso ter um momento de paz para poder lavar uma louça, Isso, lavar uma roupa, vou tomar um banho, lavar meu trabalhar. cabelo. E aí é muito de consciência dos pais também, depois eles vão poder reclamar. E observarem mais seus filhos, né? Observar mais, como a Jéssica falou, ter empatia e, tipo, não, ir lá e conversar o que é que está acontecendo, porque você está aí tão quietinho, né? E a gente falha. Digo porque eu sou mãe e eu fui falha em algum momento, apesar de até uma certa idade eu ter controle, né? Depois um menino, um rapaz de 16 anos, eu ficar, o que é que você está vendo aí no celular? Não tem como também, porque ele tem a privacidade dele, né? Vem as namoradinhas e aí a gente não tem como, cada um tem que ter a sua liberdade, né? Mas é isso. Eu acho também que uma coisa importante é ensinar eles a lidar com a raiva, que você mencionou isso, né? Lidar com a raiva de uma forma saudável, não explodindo, como você Não geralmente fazia, né? explodindo, Saber lidar com a raiva, com Às as vezes situações de explodir é bom. frustrações. Né? Com a situação Vamos de dar exemplo, frustração. peraí, calma. Mas então assim, o que a gente pode extrair é justamente isso. A gente precisa ter um olhar mais atento, a gente precisa ter um tempo de qualidade. A gente precisa, sim, avançar nessa parte tecnológica, precisa, mas a gente precisa abraçar, a gente precisa acolher, a gente precisa entender. E a gente precisa entender que nem sempre o que é mais fácil, mais prático, a longo prazo vai ser mais benéfico. E que a vida não é um jogo que a gente perde e reinicia. A vida é para se viver. Você perdeu, você vai tentar progredir, ver onde você errou para consertar. E não desligar e começar de novo. O jogo que você, assim... A gente não tem 7 vidas, A né? gente não tem 7 vidas. Então, a gente errou, a gente vai ter que tirar alguma coisa daquele Verdade. E recomeçar. erro. E recomeçar. recomeçar. E não um jogo que a gente, né, fica frustrado. Não é GTA, não é? olha. Vocês meninos jogam GTA. Eu não sei nem por onde é que vai, eu sou Ninguém das sabe antigas. o que é, Eu sou das eu sei, eu sei o antigas. que é. Mas é isso, a vida é para viver, para errar, para recomeçar. E não tem esse botão de reiniciar, não. A gente tem que dar continuidade e tirar proveito. Até das coisas que a gente erra, né? E não se frustrar tanto, né? E não se comparar tanto. E não se comparar tanto. Não Não se existe cobrar, perfeição. Não se cobrar tanto. Agora, só para finalizar, a lei está aprovada ou não? A lei Não. de acesso. Ela é um projeto, né? Calma, isso fica pro Isso aí a próximo gente vai bloco. falar no próximo bloco só. então tá Vamos bom. criar aquele suspense. Então, gente, até o próximo bloco. Tchau. Tchau. Diga tchau, Lilica.